Muito bem, então já estamos gravando. Boa noite a todos. Estamos agora começando a nossa segunda palestra da noite, com o professor Guilherme, né, que gentilmente atendeu o nosso convite. O professor Guilherme Pérez da Silva vai apresentar a palestra De Olho nas Estrelas. Falando aqui um pouquinho, né, a respeito do professor Guilherme, conforme o currículo que nos foi repassado, ele possui graduação em Física pela Universidade Estadual Vale do Acaraú, é pós-graduado em Metodologia em Ensino de Física pela Faculdade Evolução e, além de experiência em desenvolvimento de projetos de divulgação científica dentro do ambiente escolar e também como forma de ensino-aprendizagem dos educandos, né? Ele também tem esses projetos. O mesmo foi idealizador de um seminário sobre novas metodologias a serem aplicadas nas aulas de física, sendo que a mesma foi repassada para todos os professores de física da região noroeste do estado do Ceará, abrangendo aí a nossa região, né, que é a região da Serra da Ibiapaba, Uhum. sido professor voluntário no curso de licenciatura em Física pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia, IFCE, aqui no nosso campo, né, Campus Tianguá. Ele atualmente exerce a função de AGI, que é Agente de Gestão da Inovação Educacional, na CRED 5, na Ibiapaba. Então, professor Guilherme, é um grande prazer ter o senhor aqui. Com certeza, a sua palestra aí vai trazer grandes contribuições, né, para nós aqui da Ibiapaba e todos os estudantes que estão participando, né, não somente aqui da Ibiapaba, mas de todo o Ceará, na verdade, até mesmo de outros estados. Então, eu passo agora a palavra para o senhor e tenhamos todos uma boa palestra. Então, pessoal, boa noite. Obrigado pelas palavras, viu? O meu áudio está ok, né? Tá tranquilo? Pronto. Desde já é uma satisfação. Me sinto lisonjeado ao ministrar uma palestra para vocês. Realmente fiquei muito feliz quando a minha ex-aluna, Nautiele, entrou em contato comigo e me convidou, aceitei na hora, tá certo? Estou imensamente feliz ao ver os bolsistas do PIBID, né, lá da Escola Profissional Governador Valdemar Alcântara, né, a cidade, aqui da cidade de Ubajara, no qual eu era supervisor deles até o mês passado, até o início desse mês, né? Não, mês passado, abril. E assim, gente, ó, eu propus o título da palestra De Olho nas Estrelas justamente para falar um pouco de como o professor ele pode inovar a disciplina de física mesmo nesse período remoto, nessa pandemia que a gente está vivendo desde o ano passado. A gente sabe que a disciplina de física é a segunda disciplina mais difícil, né, do Brasil, segundo algumas pesquisas, e a partir disso a gente vê que o aluno ele tem uma dificuldade ao aprender física, até mesmo porque a física ela requer um pouco de cálculo, ela requer um pouco de matemática, né? Mas não é porque o aluno não sabe matemática que ele não vai saber física. Na verdade, a física ela utiliza a matemática como um artifício para chegar aos cálculos. E a partir daí já vai analisando, né? Os resultados. Vou compartilhar aqui a tela com vocês, com licença. Pronto. Então, gente, eu atualmente eu sou professor de física na Escola Profissional Monsenhor Melo, na cidade de Biapina, e também sou AGI, que nem o professor falou, agente de gestão da inovação educacional na CRED 5, tá certo? Mas antes de tudo, para todos nós que somos grandes físicos, né, grandes professores, ou que vamos se tornar grandes professores, né, eu queria que vocês me dissessem basicamente isso aqui. O que motivou você a se tornar professor de física? Então, deixa eu só voltar aqui novamente para vocês. Vou colocar esse link aqui no chat. Pronto. A partir daí, vocês já vão colocando as ideias de vocês aí que vai aparecer aqui, o mural, tá certo? Vocês vão colocando aí o que motivou
você a se tornar um professor de física. 5 minutinhos aí para vocês. Deu certo, pessoal? O link que eu coloquei aí no chat. Aí, tá aparecendo as respostas de vocês já. Influência de parentes. Professora, pela sua metodologia, olha aí, meu ex-aluno, aluna, rapaz. Estabilidade financeira, inspiração de professores, professora de química, não tive outra escolha, fascínio pela ciência, paixão pela física, interesse pela ciência, próximo de casa, esperança no futuro, cálculos, poder ensinar. Tem várias, vários motivos, né, que fizeram vocês escolherem ser professor de física, né? Então, a palavra que mais se repete, né, aí, curiosidade. Então, realmente, muita gente que está presente aqui na palestra disse que o que motivou se tornar professor de física foi a curiosidade, tá certo? Então, realmente, gente, isso é um fator muito importante. E o que eu percebi aqui nas respostas de alguns, foi justamente alguns professores influenciarem, né, serem motivo deles escolherem a profissão de professor de física, né? Então, o que é que eu quero que vocês percebam aqui? Deixa eu só voltar aqui. Gente, a partir do momento em que eu estou me inspirando em alguém, é porque aquela pessoa chama a atenção de alguma forma, seja pela forma de explicar, seja pela forma de ensinar, pela metodologia, né? E assim, como o uso de recursos digitais gera uma expectativa nos alunos? Gente, quem está na sala de aula, né? Ou até mesmo as pessoas que estão se formando, estão nos estágios, e até os alunos que estão nos os programas, né, do governo, o PIBID, no caso, é, é muito importante você gerar uma expectativa na sua aula aos alunos. Tipo, você está chamando a atenção dos alunos aqui na sua aula e o aluno, na hora que acabar a sua aula, vixe, professor, já acabou sua aula, não acredito, não. Ou seja, o jeito que você está ministrando a aula está gerando expectativa, tipo, o professor fez isso hoje, será o que é que ele vai fazer amanhã? Ou então você deixa uma dica no ar. Pessoal, ó, próxima aula, isso aqui. Mas você lança o desafio para eles, né? Então, o uso de recursos digitais, devido à pandemia que a gente está vivendo hoje, estimulam a curiosidade do estudante divulgando a ciência em geral. Eu sei que muitos alunos Eu sei que muitos alunos eles têm um nível de aprendizagem diferente um do outro. Pode ser que uns tenham mais influência com o cálculo, outros sabem mexer mais com a parte experimental. Aí
o professor fica imaginando, meu Deus do céu, como é que eu vou fazer isso com os meus alunos? Então, eu quero que vocês usem o recurso digital, né, na aula de vocês, praticamente como uma maneira de adequar os alunos na realidade que a gente está vivendo. Uma coisa bacana é justamente você não ver a tecnologia como um fim. A tecnologia é simplesmente um meio que o fim para a gente, que é professor, é educação. Então, você vai utilizar esses recursos digitais para justamente você ter uma finalidade que é fazer o aluno aprender, né? Fazer com que o aluno aprenda. Além de estimular, desperta o interesse pelas Olimpíadas na área de ciências, como todos nós sabemos, né? Os alunos que são do PIBID, os professores também sabem que a grande maioria das Olimpíadas hoje, né, desde o ano passado, algumas foram canceladas. Esse ano, todas elas estão sendo online, tá certo? A OBA mesmo, que vai ser amanhã, ou sexta, né? Você escolhe um desses 2 dias para fazer, vai ser de forma online, então você desperta o interesse dos alunos pela área da ciência, dependendo da maneira que você gera a expectativa no aluno dentro da física, né? E exercita a curiosidade intelectual e recorrer à abordagem própria das ciências, incluindo a investigação, a reflexão, a análise crítica, a imaginação e a criatividade para investigar causas, fórmulas e resolver problemas e criar soluções com base nas diferentes áreas do conhecimento. Então, você vai fazer que a física seja uma disciplina interdisciplinar. A partir do momento que você liga o ensino que você está lecionando aqui, o conteúdo que você está lecionando, com o conteúdo do dia a dia, você está gerando para aquele aluno uma aprendizagem significativa. Ele vai levar o conhecimento que foi adquirido para o seu cotidiano. E o aluno ele vai ter prazer em aprender. Por quê? Porque ele está vendo que aquele conteúdo que ele está vendo em sala de aula, por mais que seja de forma remota, ele está utilizando no dia a dia, né? Então é basicamente isso. Além de melhorar a proficiência média dos educandos nas avaliações internas e externas, claro, que adaptando com a realidade da escola. Não é todos os recursos digitais que serão colocados, tipo, vamos supor, eu peguei um determinado aplicativo, vou colocar na escola, deixa eu ver aqui o nome de uma escola aqui da Cred, na escola Tancredo, no Tancredo, né? Aqui não, né? Lá em Tianguá. Pode ser que aquele determinado aplicativo não dê certo com o público da escola, mas vai dar certo com os alunos lá da Zumira Garcis, lá do Araticum, né? Então, é basicamente isso. Você vai adaptar a sua metodologia com a realidade da escola. A sua didática, você vai adaptar com a realidade da escola. Dentro da pandemia, quais são os vilões para o professor nesse período de pandemia, né? O primeiro vilão é justamente o professor aplicar o presencial no online. Tem alguns professores que até mesmo desde o ano passado eles ainda têm um certo receio em usar a tecnologia, né? Ele está explicando de uma forma que remota, como se ele tivesse na aula presencial. Na verdade, isso é o maior erro que um professor pode fazer. Você vai ter que procurar alguma forma para que o aluno aprenda. Guilherme, mas o conteúdo vai ficar atrasado. Gente, o importante é que o aluno aprenda. Não é obrigado você não está sendo obrigado a pular vários assuntos, aquela coisa e tudo, passando para o aluno, não, porque uma coisa é você estar ali dentro da sala de aula, você está vendo o aluno, vendo até ele aqui, a maneira como ele se expressa e tudo, se ele entendeu ou não. Até mesmo por conta que em muitas escolas, né? Em muitas escolas, nem ligar a câmera o aluno não liga, né? Então, é basicamente isso. O segundo vilão é se comportar como especialista. O professor ele se comportar como especialista é como se ele estivesse vivendo aqui normalmente. Tipo, se ele está aplicando no presencial, é como se a pandemia, esse recurso tecnológico que ele está utilizando,
fosse normal para ele, né? Normal que eu digo, a situação em que estamos vivendo, ele não vê mal algum. O aluno vai aprender de qualquer forma. Então, ele é um vilão ele se comportar dessa maneira. Outro tipo de vilão é colocar a tecnologia como um fim. Na verdade, que nem eu falei para vocês, a tecnologia ela não é um fim. A tecnologia é um meio. O fim é a educação, tá certo? Você vai utilizar a tecnologia como um artifício para que o aluno aprenda. Você vai adequar aquele determinado tipo de tecnologia com a realidade da sua sala de aula. Você vai adequar com a realidade de uma determinada série. Ah, Guilherme, eu dou aula em 5 primeiros anos e em 2 segundos. Então, eu vou preparar só um plano de aula. Gente, a sala de aula é um local heterogêneo, não é um local homogêneo. Tem alunos que têm uma facilidade maior de aprender, tem os alunos que têm uma dificuldade maior, tem aluno que hoje o celular dele está viciado, a bateria dele está viciado. E se ele desconectar aqui, pronto, já saiu da sala, né? Imagina aí, principalmente os alunos que estudam em escola em tempo integral, né? Ele passa manhã e tarde aqui na frente do celular. E a gente sabe que pelo celular a gente vê o slide, as imagens bem menores. No notebook já é o contrário, né? Mas assim, gente, eu tô mostrando aqui para vocês realmente que o erro de alguns professores é usar somente esse recurso, o Meet, que todas as escolas usam, o Meet como se fosse um fim. Tipo, eu cheguei lá, expliquei, pronto. Não vou inovar, não vou fazer nada. Gente, tá errado, tá certo? Porque esse recurso é como se fosse um meio para chegar de uma maneira para que o aluno aprenda, né? Outra, outro tipo de vilão é a obesidade mental. Guilherme, obesidade mental, o que é isso? A gente sabe que nós, professores, nós não tivemos preparação alguma. Dia 18 de março do ano passado já saiu o decreto e dia 20 já tinha que se virar para ver como é que ia fazer, como é que ia se adaptar, ia procurando isso, procurando aquilo. E era muita informação que chegava para um professor, faça isso, faça aquilo, não, vamos fazer assim, não, vamos fazer assim. Então, o professor ele está acumulando muitas informações, o que causa realmente a obesidade mental. E essa obesidade mental, gente, essa obesidade mental é a quantidade de informações que chega ao professor que ele não dá conta, né? Devido não ter tido uma preparação adequada, né? Então, esse é um tipo de vilão. O último tipo de vilão é atribuir ao outro a responsabilidade de seu sucesso profissional. Eu não sei se vocês, eu não sei se vocês já viram, né, algum tipo de profissional que ele espera o outro para que ele faça as coisas. Vamos colocar um exemplo. Eu sou professor de física. O, o Jeremias, Jeremias, desculpa, viu, mas eu vou colocar seu nome aqui. O Alisson. O Alisson, ele é professor da mesma escola que eu. A gente, a gente é professor de física na mesma instituição. Só que eu tenho um cargo, vamos supor, sou coordenador. O Alisson ele só vai fazer o trabalho se eu aprovar. Ele vai ter que esperar eu analisar para que ele use aquele determinado tipo de recurso tecnológico. Ele vai se destacar somente quando eu analisar. Então, gente, ó, não espere, não espere. Se você quer realmente utilizar um artifício em que o aluno aprenda, use. Não espere, não. Se você testa, tá certo? Você vai testar. Se der certo, você já pede para os outros professores: ó, gente, eu utilizei esse recurso aqui, deu certo. Será que não dá certo também para você, não? Então você está utilizando um recurso que é chamado de replicabilidade. Se deu certo para a física, então pode ser que dê certo no inglês, um exemplo assim, né? Então você atribuir ao outro a responsabilidade do seu sucesso profissional é um vilão. Por quê?
porque você está esperando a aprovação do outro para que você faça o seu trabalho. Então, é basicamente isso, você tem que procurar novos recursos para que você se destaque, né? E não esperando pelo outro. Então, uma frase, né, que eu coloquei aqui, você é aquilo que acredita ser, tá certo? Então, se você acha que você está fazendo um trabalho bacana, que o aluno ele está entendendo, então realmente você é um bom professor. Se você está se esforçando, fazendo todo tipo de coisas na sua aula, na sua sala de aula virtual, e o aluno está entendendo, alguns entendem, outros não, não tem problema. Não tem problema. Realmente tudo começa com a avaliação diagnóstica, mas não se preocupe se caso o aluno tire nota baixa, porque o aprendizado de um é diferente do outro, né? Então, é basicamente isso. O que é que a gente pode analisar aqui também? Dicas de algumas estratégias de sucesso para obter a atenção e a participação dos alunos durante a aula remota. Guilherme, mas se meu aluno ele nem liga a câmera, como é que eu vou chamar a atenção dele? Tem como? Tem. Tem, porque até mesmo os meninos aqui do Valdemar, né, os bolsistas, principalmente a Carol que era estagiária e eu estava ministrando a aula, a gente estava vendo o assunto que era de astrobiologia no primeiro ano. No primeiro ano. O assunto de astrobiologia, por quê? Porque, na verdade, a gente não começou o assunto de física assim, já de cinemática, introdução, não. A gente não começou. Os alunos que chegaram no primeiro ano, eles não tiveram aula de ciências no nono ano. Então, como é que eu vou lecionar uma coisa se o aluno nunca teve nem contato? Aula presencial eles iriam ter, mas ano passado a gente sabe que muitos deles não tiveram, né? Então a gente teve que readaptar a grade curricular do ensino médio do primeiro ano para que os alunos pudessem, né, aprender um pouco de física. O que é que o professor ele pode fazer para chamar a atenção do aluno? Apresentação, né, uma apresentação slide, que nem eu estou fazendo aqui, e alguns vídeos interativos. Guilherme, o que é que seria esse vídeo interativo? Eu lembro de uma aula show, 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 show mesmo do Alisson e do Emanuel no sábado de manhã. No sábado de manhã, o segundo curso, né, do segundo projeto do PIBID, que o Alisson ele não foi para a pista de skate para fazer uma live aqui, não. Ele gravou o vídeo, explicou aplicações das leis de Newton a partir daquele vídeo que ele fez, e era ele mesmo, né? Não sei se ele caiu, acho que não caiu não, né? Mas assim, é algo que está no cotidiano dos alunos, né? O aluno vê que você tem aquilo ali, realmente ele vai ter uma curiosidade a mais, vai gerar uma expectativa no aluno. Jogos pedagógicos. Jogos pedagógicos são uma ideia bacana, bacana demais para você utilizar para chamar a atenção do aluno. Aplicação de quizzes. Eu lembro que no projeto OBA, Astronomia na Escola, ministrada pelas acadêmicas do curso de Física, Carol e Nayara, elas utilizavam esse recurso justamente para avaliar, que é um tipo de avaliação já, para avaliar se os alunos realmente entenderam aquele assunto ministrado naquela aula. Então, era realmente muito bacana e dava até briga, né, dos alunos, porque quando eles ficavam em segundo lugar, né, que não queriam ficar em segundo lugar, não, mas era assim mesmo. E assim, gente, é, quais as habilidades digitais são essenciais para um professor de sucesso? Então, eu coloquei alguns domínios cognitivos do conhecimento, né, no caso aqui, alguns recursos tecnológicos para que o professor ele possa ajudar os alunos a compreender, a analisar e através até mesmo de uma síntese, né? Para compreensão, o aluno vai entender, localizar, reconhecer, citar ou identificar. O que os professores usam mais, né? Os que os professores usam mais é o Kahoot, o Quizzes e o
Mentimeter, né? Que foi esse que eu utilizei com vocês aqui. Gente, esse carro aqui, ele pode ser até utilizado como uma forma de avaliação. Imagina aí você começar a sua aula fazendo um tipo, dando uma ideia de verdade, verdadeiro ou falso, né? Verdadeiro ou falso, fazendo uma pergunta aí, a partir daí você vai já gerar uma expectativa no aluno. O Padlet, né? Padlet, ele é um tipo de recurso que esse é utilizado em formações e ele é utilizado principalmente como uma forma de avaliação na hora. Vamos supor, você selecionou um determinado assunto. Gente, eu vou gerar essa pergunta aqui, esse desafio, vocês vão clicar nesse link e vão colocar a resposta de vocês. O aluno vai estar logado, vai aparecer o nome dele e a resposta. Então, o professor ele pode utilizar o Padlet como uma forma de avaliação também, certo? Esse Jamboard, ele já é uma lousa digital que já tem no Meet, né? TikTok, né? Também um aplicativo de celular. Esse Canva, ele serve muito para você fazer slide, né? Alguma coisa assim do tipo. E é basicamente alguns recursos tecnológicos para você ministrar, fazer elaboração de materiais. Então, depois eu vou disponibilizar esse slide que eu utilizei aqui hoje a alguns alunos que eu tenho contato, tá certo? E alguns professores. E vou disponibilizar para o professor Victor, né? Que ele é o coordenador do PIBID. Aí ele lança lá no grupo do PIBID, que é já para ajudar os meninos nas aulas remotas dele, né? Então, é bem bacana. Agora vem a pergunta: como realizar uma aula experimental de forma online? Isso é possível? Primeira dica: use materiais de baixo custo, principalmente os que são encontrados em casa. Eu lembrei agora de uma aula do Maurílio e da Clarice, tá certo? Que eles fizeram alguns experimentos, dois experimentos, na verdade, que um era mais que dava para fazer de forma online, que era o experimento da latinha que vai e volta, e outro experimento era sobre densidade, né? Então, o outro experimento eles fizeram até no laboratório, né? Eu acho que foi. Mas, assim, realmente um experimento que não dava para eles fazerem de forma online, mas o outro dava, que eu vou mostrar aqui para vocês como isso é possível. Sugestões de atividades experimentais. Isso eu fiz esse ano, no início do ano. A primeira dica é primeira sugestão, na verdade, como fazer uma nebulosa. Eu coloquei aqui os materiais necessários, os procedimentos que serão utilizados, que serão realizados, e embaixo eu coloquei as duas versões. Eu coloquei os alunos ano passado, no início de fevereiro do ano passado, eles fazendo no laboratório a nebulosa. E eu coloquei esse ano os alunos de forma remota, os alunos faziam o experimento, tiravam a foto e me mandavam. Aí vocês estão vendo as imagens, né, dos experimentos que eles fizeram em casa no momento da aula. Guilherme, deu certo? Deu sim, olha. Só para você ter uma ideia como deu certo, ó. Opa, deixa eu só voltar aqui. Vai dar interferência? Pronto, tá certo. Isso. Desculpa, pessoal. O que é que vocês façam ainda? Eu vou ter que pegar o funil.
Isso foi no momento da minha aula. Quantidade de algodão para ficar maior em cima. Tá um pouco molhado, ó. Deixa eu só aqui, ó. Quando eu empurrei aqui, ó, ele tá ficando um pouco molhado no fundo, amarelo. E essa parte branca aqui é porque não tá molhada com a cor que eu coloquei. Tá bom? Professor, não tá assim, ó. Tá certo, tá certo. Você vai ver, Vanessa, que o seu vai ficar bem diferente depois que você colocar agora a outra cor. Vai colocar agora a outra cor. Esse vídeo aí era mais para mostrar para vocês aqui, pessoal, como deu certo fazer o experimento. Vocês percebem que os alunos, né? Os alunos, alguns, a maioria ligou a câmera e eles iam acompanhando. Eu estava fazendo aqui, né? Estava fazendo aqui em casa e eles estavam fazendo lá na casa deles e tinha essa conexão, tá certo? Ó, só para vocês terem uma ideia do resultado. Rayane. Ó. Olha, o seu, Rayane, tá bacana, sabe por quê? Porque o seu tem tipo um pouquinho de azul bem no fundo. No fundo da garrafa aqui, ó. Tipo assim. E tá tipo... Cadê, Bia, o seu? Olha. Aí o da Bia foi bonito. Tão aperreada que ela tava. E o dela tá muito bom. Muito bom mesmo, porque você percebe que houve um contraste. Aí vai, que eles misturaram as cores, estava mudando e tudo. Meu Deus. Não, se eu disser que eu vesti a blusa preta, justamente para, tipo, caísse alguma coisa e já ficava de boa. Deixa eu ver o seu. Você fez um recipiente pequenininho? Foi no de glitter que eu usei hoje. Sério? Uhum. Ixi, olha, bacana. Aí eu fiz Muito mais. bom, Samir, ó. Show. Primeira, ó, se eu te disser que foi a única aluna que fez um recipiente, o menor recipiente que já fizeram foi o teu. Mas eu... A segunda dica, pessoal, a segunda dica que eu digo aqui para vocês é de um projeto que eu fiz no colégio, né, que foi o projeto exatamente, lembra da área de exatas, né? Vai matemática, física, química e biologia. E mente, porque a gente já tá trabalhando com desafios, né? E os experimentos que eu fazia aqui com os meninos, que era toda semana a gente tinha aula experimental, a gente pegava recursos assim, um grafite e um papel. A gente já ia utilizar alguma coisa, fazer era experimentos bem básicos, fazer esse experimento que o Maurílio fez na aula do PIBID, né, do projeto deles, física com experimento de baixo custo, eu fiz com os meninos também, e deu certo, né? Então é outra dica. Desafios dá certo com certeza. Outra dica, a terceira dica, é chamada A Física do Meu Jeito. Ele tem como objetivo despertar e estimular o interesse pela física e pelas ciências e realizar um concurso de ilustração da Olimpíada Brasileira, na verdade não é para, né? para participar da Olimpíada Brasileira de Física das Escolas Públicas, a OBFEP. Então, eu pedi aos alunos para eles fazerem um determinado desenho que eles pudessem concorrer. Aí eles, professor, mas eu não quero concorrer, não, vou fazer uma história em quadrinho. Não, faça a história em quadrinho. Eles usavam o conteúdo que eles utilizavam o conteúdo que a gente estava vendo em sala de aula, ou outro conteúdo que eles achavam bastante interessante, e faziam a história dele, criavam os personagens e tudo. A gente pode observar os desenhos de dois alunos, esse primeiro aqui é de uma aluna, a Ana Carla, que é do primeiro ano, que hoje, né, hoje ela está no segundo ano na administração, e esse segundo desenho é do aluno Gabriel, né, ele está no segundo ano em enfermagem na escola
no GWA, aqui na profissional, e ele é um dos medalhistas aqui da escola, né? Esses são outros desenhos, tem aluno do primeiro, do segundo e do terceiro ano aqui, tá certo? São alguns exemplos. Esse aqui, eu lembro desse, esse aqui é do Vinícius. Ele terminou o ensino médio ano passado, ele fazia o curso de enfermagem, né? Esse aqui é da Júlia, também que estudava com o Vinícius, eu lembro desses. Esses aqui, pessoal, é outra dica para vocês até mesmo colocarem para os alunos fazerem, que eu até falei para os meninos do PIBID. Eles fazerem vídeo de experimentos simples. Então, a gente pode observar, ó, que ele está utilizando um experimento que é de óptica. Guilherme, mas isso aí é muito simples. É, mas é a física do jeito que ele está vendo, de uma forma simples. Esse outro aqui, ó, é mais bem elaborado. Every single day, I'm gonna make something great. That's my way. Every single day, I'm gonna make something great. That's my way. Gente, Guilherme, mas esses experimentos são experimentos bem simples. É justamente na simplicidade em que o aluno ele vai aprender. Ele vê a física de uma forma simples. Não é aquele bicho de 7 cabeças. Ele, a partir do momento em que você cria uma expectativa no aluno, o aluno ele vai ter prazer em aprender. É o mesmo experimento, né? Então, eu vou passar sobre índice de refração. Esse também é o mesmo. Esse aqui, todos são de índice de refração, né? Mas esse aqui, eles até colocaram uma dica para mim, olha. E aí, Fred, tudo bem? Eu sou o Guilherme Silva, do segundo enfermagem. Eu sou Yuri da Costa, do segundo ano de administração. E a gente... Nós estamos aqui para apresentar o trabalho que o senhor pediu, de experimento lá, sobre óptica. E nós vamos fazer agora, então... Se liga no vídeo. Bem, professor, esse foi o nosso vídeo. Bom, a gente só espera que o senhor considere nosso 10 e nós esperamos ele no anotado lá. Então, gente, a maneira como eu ministro a aula de física, né, aqui no colégio, é uma forma simples. Eu passo a física de uma forma tão simples, uns experimentos não, exemplos que são utilizados, que são encontrados no dia a dia do aluno, e o aluno vai ficar, vale, isso era física? Então, é justamente isso que vocês, uma dica, né, que eu estou dizendo aqui para vocês. O outro experimento também era um balão foguete, né, que era com os alunos do primeiro ano. Aí você tem o conteúdo que foi utilizado, os objetivos do experimento, a descrição de como é que você iria fazer o experimento. Aí você tem os materiais e o procedimento. Os alunos, eles fizeram... Aí você fica imaginando, Guilherme, mas é tão simples isso aqui? Mas é na simplicidade que os alunos gostam de física. Então, você passar a física de uma maneira bacana, eu, pelo menos, eu fico muito feliz quando chega um aluno para mim e diz assim, Guilherme, eu gosto de física. Pense como eu gosto de física. Tem aluno que até os meninos conhecem ele, né, aqui na profissional, que eu não trabalho mais na profissional.
que ele estuda na profissional, que ele quer ser astrônomo, né? Então, ele gosta muito de astronomia. Terça e sábado, se for o mesmo dia, né? Não sei se é o mesmo dia. Terça e sábado, ele tem que estar na aula para assistir o projeto das meninas. Outro, aí do caso foram esses experimentos. Então, a partir disso, pessoal, a partir do uso desses experimentos, você vai desenvolver o intelectual a respeito da física juntamente com as novas tecnologias, tanto como recurso tecnológico, até mesmo como próprio material de baixo custo. Você vai estimular a participação do aluno, melhorar a compreensão dos conteúdos, né? Porque o aluno ele vai aprender principalmente o conteúdo de física na prática, ele mexendo aqui, ele vai aprender o porquê daquilo, mostrando a aplicação da ciência nas novas tecnologias, assim como o seu uso em sala de aula, né? Então, ele vai levar o conteúdo aprendido em sala para o seu dia a dia. Irá trazer, no caso, para o cotidiano dos estudantes uma visão de uma sociedade rica e diferenciada. Os alunos, eles vivenciam a ciência, pelo simples fato dele enxergar, né, a própria visão, ele já está trabalhando a física. A forma só dele falar é física também, se movimentar e tudo é física, né? Pois ela faz parte do seu dia a dia, e não apenas na sala de aula. Compreender a importância da ciência na construção e no desenvolvimento da sociedade. Inserir a física no dia a dia dos estudantes participantes. Fazer com que o aluno exerça a física na prática. Então, a partir do momento em que você lança desafio para o aluno, que você pega coisas do cotidiano e joga para o aluno fazer, né, pede no caso, né, pede ao aluno fazer, ele vai ter uma curiosidade de saber se realmente aquilo ali funciona. E quando ele vê que está funcionando, que deu certo, que foi ele que fez, ele vai ficar, vixe, macho, ó. Então, é basicamente isso. E, além disso, vai melhorar os índices educacionais como o interesse do mesmo pela ciência, né? A partir do momento em que ele está trabalhando com experimentos, ele vai estimular, de alguma forma, a expectativa dele em aprender mais ainda, né? E, por último, as considerações finais. A partir do momento em que o professor ele utiliza esses recursos que eu disse para vocês aqui, ele diversifica os recursos didáticos em sala de aula. Guilherme, é de forma remota, eu vou diversificar? Com certeza. A partir do momento em que você coloca o aluno como protagonista, ele vai se sentir autossuficiente para realmente saber o que é que ele está fazendo, para ele mostrar que ele é capaz de aprender física de uma forma bem simples. Melhorar o aspecto de inclusão dos estudantes. O que é que eu falei para vocês no início? A nossa sala de aula, seja ela de nível infantil, fundamental, médio ou superior, a sala de aula é uma sala de aula heterogênea. Ela não é uma sala de aula homogênea. A mesma forma com que eu explico pode ser que seja compreensível para o aluno Y, mas não seja compreensível para o aluno X, né? Então, é basicamente isso. Você vai perceber que eu sei a teoria, mas não sei a prática. Ah, então vamos fazer o seguinte, Guilherme, se tu sabe a teoria e o Francisco aqui não sabe a prática, bora, e ele sabe a prática, então bora juntar nós dois, bora fazer uma dupla aqui, bora fazer o experimento. Já é inclusão, né? Os dois já estão se ajudando, então é basicamente isso. Minimizar a evasão estudantil. É algo meio complicado quando a gente fala em evasão no período que a gente está vivendo, né? Até mesmo por conta que existem alunos que não têm recursos tecnológicos, celular, não têm acesso, né, à internet em casa. É complicado. É complicado porque a partir do momento em que você lança essa ideia para os alunos fazerem experimentos, os alunos fizeram um experimento, eles não precisaram de nenhum recurso tecnológico, eles fizeram ali, em casa, mas o único recurso que ele utilizou foi somente o celular para mandar para o WhatsApp, né? Guilherme, se o aluno não tiver não tiver celular e não tiver nenhum tipo de recurso, aí é algo a se pensar, porque realmente, gente, não é só na escola A, na escola B.
Tem escola aqui na nossa região, na Ibiapaba, que 99,8% da escola tem acesso, ou seja, dá para realmente dar uma boa aula. Só que do mesmo jeito que tem escola que tem muito acesso, tem escola que essa mesma porcentagem é a porcentagem de alunos que não têm acesso. Como é que a escola vai trabalhar? Que tipo de recurso? Guilherme, eu não posso fazer busca ativa aos alunos por conta da pandemia, eu não posso ter contato. Realmente é algo complicado, mas a gente está aprimorando na Cred 5, eu como AGI, a gente está buscando novas maneiras de focar tanto nos alunos que têm acesso, como principalmente nos alunos que não têm acesso, para que eles aprendam também, tá certo? O educador deve ter conteúdo e capacidade. Então, a partir do momento em que o professor ele encontra um aplicativo, ele, vou jogar o aplicativo aqui, ó, aí a aula todinha, fique mexendo aí. O professor ele tem que saber como é o funcionamento, ele tem que saber como é a forma dele explicar o uso daquele aplicativo, porque o aluno jogou, beleza, e aí, professor, o que é que acontece aqui? Não, ele caiu. Não é assim também, né? Então, o professor ele tem que ter a capacidade, pelo menos, de explicar realmente como é que funciona aquele determinado tipo de recurso digital. E, por último, tem que ter uma metodologia adequada, que é justamente ele mostrar o funcionamento daquele tipo de recurso dentro da sala de aula, dentro do conteúdo que está sendo ministrado, tá bom? Fazer o aluno ter prazer em aprender. A partir do momento em que o professor ele tem uma metodologia adequada, ele diversifica os recursos didáticos em sala de aula, ele inclui os alunos com os diversos tipos de conhecimento deles dentro de sala de aula, e mesmo que seja de forma remota, o aluno ele vai ter prazer em assistir a aula do professor. Vai ter prazer em assistir a aula do professor, por quê? Porque o professor ele diversifica, o professor ele procura uma forma diferente, nem que seja uma brincadeira, uma música, um gifzinho, não tem problema. O professor ele busca novas maneiras de chamar a atenção do aluno e chamar para ele, mostrar que a física é importante. Eu não vou simplesmente ensinar a física por ensinar. Eu vou tentar buscar a física da maneira remota e inserir no dia a dia deles. E eles têm que perceber que até mesmo, né, os alunos, principalmente do segundo ano, que estudam par de óptica, fibra óptica e tudo, já é até mesmo um pontapé inicial para que ele utilize aquele conteúdo para associar com isso que a gente está vivendo, né? Então, é basicamente vários nortes que a gente tem para ministrar aula de física. Os meus agradecimentos, né? Primeiramente, gostaria de agradecer ao Instituto Federal, tá certo? Campus Tianguá, pelo convite, aos organizadores desse evento, Dama, tá certo? E também gostaria de agradecer ao Afonso, Carol, Nayara, Maurílio, Clarice, Leia, Alisson, Emanuel, Larissa e Lianca. Os meus 10 ex-bolsistas meus, né? Ex-bolsistas porque eu não sou mais supervisor deles. Gente, agradeço demais por ter trabalhado com vocês, bolsistas. Eu não tive esse momento de agradecer a vocês, porque realmente foi algo que foi de repente, tá certo? Mas desde já aprendi demais com vocês. Quem dera eu tivesse alunos iguais a vocês, certo que tinham 2 ex-alunos meus, né? O Afonso e a Leia, mas eu já conhecia eles. Mas assim, gente, ó, realmente dizer que vocês são incríveis, viu? E que continuem sendo essas pessoas maravilhosas para que vocês já comecem a ser chamados de tio e tia, que nem vocês estavam sendo chamados lá no colégio, tá bom? Então, gente, ó, obrigado a todos. Esse aí são as minhas redes sociais, o meu Facebook, os meus 2 Instagrams, né? O pessoal e o profissional. Esse é o meu canal no YouTube, Física com o Pérez, tá certo? Quem quiser seguir lá, ó, pode seguir, que foi uma metodologia que eu busquei nessa forma remota,
nesse período de pandemia, eu e um ex-aluno meu, para a gente já construir esse canal. E aqui o meu endereço de e-mail, tá certo? O pessoal e o profissional também, tá bom? Então, gente, muito obrigado. Alguma pergunta? Muito obrigado, professor Guilherme, por sua apresentação, compartilhar aí toda a sua experiência, né, com o ensino de física. Com certeza os estudantes, né, todos nós podemos aprender bastante e sairmos muito motivados, né, para mesmo nesse período tão difícil pelo qual nós estamos passando, né, de pandemia e de ensino remoto, né, essa nova realidade que estamos enfrentando, para podermos assim seguir adiante com novas ideias, né, com novas formas, né, de ensinar física. Bem, olhando aqui o chat, né, as pessoas Professor fizeram Carlos, vários. Pois não, professor. eu coloquei o título da palestra como sendo De Olho nas Estrelas. Eu sei que o período de pandemia que a gente está vivendo é um período que a gente utiliza muito a visão. A estrela que eu estou me referindo aqui não é a estrela, o céu, o sol, aquelas outras estrelas, né? A estrela que eu estou me referindo aqui, pessoal, são vocês, professores, nós professores, vocês futuros professor, né? Vocês realmente são estrelas a partir do momento em que você passa várias horas planejando sua aula, você está rachando a cuca, será se eu utilizar isso aqui? Será que meu aluno vai aprender? A partir do momento em que preocupa com o aprendizado do aluno, isso significa, na verdade, que você é um ótimo professor. A partir do momento que você se põe no lugar do aluno, que você se coloca, será como é que se de repente eu fosse aluno, como é que eu queria que fosse minha aula remota? É o pensamento principal que vocês têm que ter a partir de agora. Então, vocês ministrando aula de física, vocês têm que já se colocar como aluno. Se eu for aluno hoje, o professor dando aula de física, explicando astrobiologia, é um conteúdo que não está nem no nosso cotidiano. Mas como é que eu vou chamar a atenção do aluno com esse assunto? Dá para fazer? Com certeza. Com certeza, com certeza. Então, gente, as estrelas que eu me referi aqui foram todos vocês, todos nós professores, né? Que realmente vocês, que nem eu sempre falei para os meus alunos bolsistas, né, do PIBID, realmente vocês são incrivelmente incríveis, viu? Incrivelmente incríveis. Proparoxitonamente falando. Então, gente, ó, brigadão por tudo, viu? Vou compartilhar o material com vocês. Qualquer dica, só entrar em contato e tamo junto, viu? Bora arrochar aí na física aí, que é a melhor. Eu sempre falo com meus alunos, é a disciplina mais fofa que tem no ensino médio, viu? Então, é isso, pessoal. Muito bem, professor Guilherme. Aqui no chat, né, entre os vários elogios, né, comentários aqui elogiando o seu trabalho, teve um estudante, o Raimundo Nonato, que ele fez um questionamento a respeito do tipo de experimento, do tipo de material que pode ser trabalhado, né, assim, à distância com os estudantes. Ele coloca assim, mas isso foi com matérias fáceis e não perigosas, né? Mas tem experimentos que só podem ser feitos em laboratório mesmo. Então, qual é a dica que o senhor dá em relação ao tipo de experimento, tipo de material que pode ser utilizado, né, nesse regime, né, assim, à distância, sem também colocar em risco os alunos, né? A primeira coisa que foi até a primeira dica que eu coloquei para vocês aqui era utilizar materiais de baixo custo. Tranquilo, utilizar, a gente encontra no dia a dia. Quando eu estava conversando com o meu coordenador, né, na profissional, ele disse assim, Guilherme, não trabalhe com duas coisas, fogo, Deus defende você trabalhar com fogo e nem com algo cortante, ou até mesmo que dê choque, porque a gente não sabe se o aluno tem um marca-passo, né?
Se der um choque, um aluno tem um marca-passo, tchau. Aí, então foi justamente as três coisas que eu coloquei para o meu trabalho. Material cortante jamais, material utilizando fogo ou até mesmo dando choque, eu não utilizei. Que era para justamente porque muitas vezes os pais dos alunos, eles passavam o dia trabalhando e o aluno ficava sozinho em casa, né? Aí, para não correr risco, ele se acidentar e não ter ninguém para socorrer ele, então eu achei melhor trabalhar com algo simples, com algo simples. Quando eu pedi para o aluno fazer um carrinho, ele utilizou o quê? Utilizou uma tampa de caixa de sapato, colocou 2 palitos, as rodas eram tampa de garrafa, e para fazer o carrinho se movimentar, era um canudo e um balão. Terceira lei de Newton. Pronto. Enchia o balão, aí na hora que soltava, o carrinho se movimentava, e eles gravavam o carro se movimentando. Pronto. Coisa do dia a dia, né? Quando foi para trabalhar com a parte de magnetismo, o aluno precisou de quê? Aquele velho experimento, né? E pilha, imã e fio de cobre. Pronto. Só isso. Então, é algo bem, bem simples, né? Então, eu utilizei basicamente isso, né? Para os meus experimentos. E sempre tem, sempre tem. Muito bem, muito bem. Pessoal, mais alguma pergunta que vocês queiram fazer? Vocês podem colocar aí no chat ou ligar o microfone mesmo para perguntar ao professor. Professor. Pronto, pois não, Oi, professor. Tatiana. Em relação aos experimentos, justamente como você estava comentando, e os experimentos de calorimetria, de assuntos do segundo ano, como é que ficaria se fosse para serem realizados? Calorimetria. Dava para você pegar basicamente água quente. Não, água quente aí já ia trabalhar com fogo, né? Realmente é complicado. Mas eu acho que o estudo dos processos de propagação de calor dava certo, né? Você pegar aquelas 2 garrafas para você misturar as cores, alguma coisa assim. Eu não lembro o nome do experimento, mas a gente fez isso. A parte de termometria, eu acho que seria mais fácil. Termometria seria mais fácil porque a gente utilizar um recurso bem simples, que é o termômetro, que a gente poderia até construir um termômetro, mas a parte de calorimetria, já trabalhando com os efeitos do calor, aí no caso já trabalharia com fogo, né? Então, eu acho que agora mesmo, eu não lembro o nome do experimento, mas eu tenho esse experimento guardado em PDF aqui, que eu fiz com os meninos, né? Eu posso depois encaminhar para você. Tatiana, ela é bolsista do PIBID lá na Juca Fontinelli, não é isso? Isso mesmo, professor. Aí, ó, viu? Estou trabalhando justamente o assunto de calorimetria na disciplina, no estágio com os alunos do segundo ano lá na Juca também. Pronto. Pois, Tatiana, eu vou fazer o seguinte, eu vou ver o material que eu tenho aqui, que tem muitos experimentos de baixo custo, que eu sempre separo, né, em uma pasta específica, eu posso encaminhar para ti, tá bom? Obrigada, professor, agradeço Pronto. muito. Não se preocupe não, vai dar certo. Muito bem, pessoal, mais perguntas? Professor, como está sendo aí a sua experiência também com o seu canal? Fale um pouco a respeito disso, né? Divulgação científica aí através do YouTube. Assim, os alunos que tiveram contato comigo, né, alguns alunos, eles sabem como é que é minha aula. Minha aula presencial é praticamente parecida com a remota. Você imagina, professor, como é que eu chamava a atenção dos alunos na minha aula?
os meninos aqui do PIBID já viram. Eu colocava uma música, um brega funk, um forró, um sertanejo, aquela música da hora que os alunos ouviam, né? Aí os alunos, professor, hoje está animado. Ou seja, já chamava a atenção, já atraía, né? Os meninos, só para você ter uma ideia, aqui na profissional, quando eu trabalhei, as duas turmas de primeiro ano eram cerca de 80 alunos. Teve uma determinada aula minha que tinham 75 alunos presentes na aula. E a maneira como eu explicava, professor, é como se eu tivesse em sala. Isso à distância, no ensino remoto? Isso à distância, ano passado. Também. Isso à distância, e eu perguntava, pessoal, ano passado eles estavam vendo, no exemplo aqui, lançamento oblíquo. Pessoal, lançamento oblíquo, tal, como essa distância do ponto de lançamento até o ponto de chegada aqui na horizontal? Aí só ouvia o eco no Meet. Alcance, o alcance, o alcance. Aí era desse jeito. Era desse jeito. Era uma aula que a gente não cansava. No instante passava o tempo. No instante passava o tempo. E quando eu tive que sair do colégio, porque eu sou professor temporário, quando eu tive que sair do colégio, muitos desses alunos chegaram para mim e disseram assim, professor, faça um canal no YouTube, professor, pelo amor de Deus, para a gente assistir suas aulas. Eu fiquei imaginando, aí eu chamei um ex-aluno meu que entende de programação, eu não sei se ele é aluno da ciência da computação aí do campus, eu não sei, o Ronaldo, eu não sei se ele é, né? Aí eu chamei ele, aí ele, não, Guilherme, de boa, bora fazer. A gente fez o canal, preparei um estúdiozinho lá em outro cômodo daqui de casa. Aí estou ministrando a aula, eu gravo pelo meu celular, comprei o tripé, gravo pelo celular, ajeitei a iluminação todinha, estou gravando e tá dando certo sim. Aí depois, pessoal, vocês podem procurar lá Física com o Pérez, lá no YouTube, que tá lá alguns vídeos. Eu não coloquei vídeo recentemente, por conta que eu estava na formação, na CRED, e também estava preparando o material para ministrar a palestra aqui para vocês. Mas a partir da próxima semana, todo dia, na minha página do Instagram, tem dicas básicas, certo? De física, de fórmulas, de equações, fórmulas e equações, até mesmo algumas coisas bem curiosas, né? E toda semana tem três vídeos no canal, que é um vídeo de dicas, certo? Que é bem simples, e os outros é de conteúdos vistos no ensino médio, de uma forma bem simples a explicação. Mas está sendo muito bom. Muito bem, vamos nos inscrever aí no canal do professor, né? Com o Pérez. Tem Deixa disponível, mais algumas professor, para a perguntas. gente o link. Deixa O eu link ver. do canal depois. Tá. Pronto, pode enviar aí no chat, professor. E tem mais algumas perguntas aqui também. O Jorge Luiz pergunta, professor, como está sendo trazer esses experimentos para os alunos nesse espaço virtual? E aí eu vou aproveitar e colocar logo a outra pergunta, que é da Caroline, que vai no mesmo sentido. Ela pergunta o seguinte, professor, tem um lugar onde você sempre recorre para fazer algum experimento ou vai procurando em sites, dependendo do assunto? Ou seja, quais são suas fontes, né, para encontrar os experimentos? E como está sendo sua experiência com os experimentos no espaço virtual? Certo. Respondendo inicialmente a pergunta do Jorge, né, do Jorge Luiz, tem duas maneiras de você fazer o experimento, seja ele de forma remota. A primeira dica, se for um experimento bem simples, igual esse aqui, ó, que foi da nebulosa, que eu fiz com os meninos, eu fiz essas três, tá certo? Que foram as três, uma em cada turma de primeiro ano, eu fiz na hora. Eu fiz na hora da aula, vocês viram aí, que era coisa que dava para fazer. Se de repente fosse um experimento que fosse mais bem elaborado, fácil, mas que precisasse de um tempinho a mais, o que é que eu pedia para os alunos? Pessoal, vamos fazer o seguinte, vocês vão fazer o experimento, tá certo? Nesse experimento você vai mandar uma foto do experimento feito e um vídeo de, no máximo, 30 segundos deles funcionando. Pronto. Pessoal, e a gente vai mandar por onde? Mande pelo WhatsApp.
vocês não utilizam mais o WhatsApp, mande para o WhatsApp, mande seu nome e a sua turma. Pronto. Eu fazia desse jeito, de maneira virtual. Você pode fazer ali de forma síncrona ou assíncrona, né? Então, é basicamente desse jeito. E em relação às fontes, eu pesquiso basicamente no Seara da Ciência. Tem outros sites que eu não estou recordando, porque era um site específico só de experimentos. Eu não estou recordando, mas tinha todos os assuntos de física, até mesmo, Tatiana, viu, de calorimetria. Nesse site tinha de calorimetria e eram experimentos básicos, que não utilizava nem fogo, não utilizava. Eu falei, rapaz, é bacana esse experimento aqui, e que é justamente esse experimento, né? Então, gente, ó, eu procuro o Seara da Ciência, tem os canais da USP, Manual do Mundo. O Manual do Mundo sempre tem alguns experimentos que você vai analisar de acordo com o material que ele está utilizando, você pega aquele experimento, tá certo? E eu acho que eu utilizo mais esses três, né? Esse que eu não estou recordando o nome, Seara da Ciência e Manual do Mundo. Sempre utilizo eles. Muito bem. Pessoal, mais alguma pergunta? Estou vendo aí que tem pessoas se inscrevendo no canal, né? Estão colocando aqui no chat. Também já fez minha inscrição. Vocês têm mais alguma pergunta para fazer ao professor? Pronto. Clarice aqui. Pronto. Pode falar. Não, pois é, foi justamente, o que eu já tinha até dito para eles, né, no começo do ano, quando estava sendo supervisor deles, que dá para a gente fazer justamente esses vídeos e já está trabalhando com outro tipo de aprendizado com os alunos, né? Já está aproximando mais ainda os alunos de alguns recursos digitais, né? Então, muito bacana mesmo. Muito bem. Que a Clarice aqui comenta que nós estamos trabalhando dessa maneira, nos experimentos de baixo custo, no PIBID, vídeos curtos enviados por WhatsApp, que é outro meio que também pode ser utilizado. Bem, pessoal, então eu acredito que não há mais perguntas, mas com certeza o contato de vocês com o professor não vai encerrar aqui, né? Com certeza vão procurar o professor para pegar mais dicas, né? Através do e-mail, através do próprio canal mesmo no YouTube. Estudantes aqui do campus, né, têm contato já há bastante tempo com o professor Guilherme. Com certeza essa troca vai ser muito enriquecedora, né? Professor, gostaria mais uma vez de agradecê-lo. Muito obrigado mesmo por ter aceito participar do nosso evento, por ter ministrado essa palestra tão importante, né, e com tantas ferramentas úteis, né, para professor, especialmente na época que estamos vivendo, mas também com esse incentivo, né, a todos aqueles que estão tendo aí essa vivência, trabalhando nessa sala de aula virtual, né, a qual nós estamos precisando nos acostumar. Então, mais uma vez, obrigado e meus parabéns pela palestra. Eu que agradeço pelo convite. Com certeza outros convites surgirão. Né, não, eu vou na hora. Muito bem. Então é isso, pessoal. Amanhã nós teremos minicursos, tá bom? Nós teremos 4 minicursos iniciando amanhã e também na sexta-feira. O professor Guilherme, né, encerra aqui essa primeira fase do nosso evento, né, de palestras, né? E esse evento está sendo muito proveitoso realmente nesse ano, com a presença aí de pessoas ilustres, né, podendo apresentar o seu trabalho para todos nós. Então, muito obrigado a todos vocês, muito obrigado, professor, e nos encontramos amanhã, a partir das 9 horas. Tá. Tudo de bom para vocês, uma boa noite e se cuidem. Boa noite, pessoal, tudo de bom para vocês, viu? Tchauzinho, galera. Até amanhã.